Maquete, take 1, gravando. Shalom, família Kadosh. Shalom, casais. Eu sou o Jaime da Carla. E eu sou a Carla do Jaime. Nós somos Com Deus. Somos um. Casal da família Kadosh. Isso mesmo. Queridos, a palavra de Deus nos narra um episódio de um dos valentes de Davi que nos ensina a importância de defender o que é nosso. E esse exemplo nós podemos trazer para o casamento. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 11 e 12. Lá conta que o povo de Israel tinha uma plantação de lentilha. E nesta plantação, o povo de Israel, eles semearam, eles lançaram a semente, eles regavam, eles cuidavam da plantação, eles tiravam os bichinhos, eles tiravam as folhas secas, até o momento da colheita. Conta a Bíblia também que toda vez que chegava o momento de ceifar a colheita, os filisteus desciam e atacavam o povo de Israel para roubar esta colheita. E isto aconteceu também quando eles semearam o campo de lentilhas. E o povo filisteu desceu novamente para atacar o povo de Israel e eles fugiram. Com medo, eles fugiram do local, mas teve um valente, Sama, que ficou no meio do campo e Sama defendeu este campo. Deus operou neste dia um grande livramento para o povo de Israel por causa de Sama. Quando nós exercemos a nossa responsabilidade, podemos contar com a ação e intervenção de Deus na nossa vida, no nosso casamento. Você sabia disso? No casamento não é diferente, porque no casamento nós também semeamos, cuidamos, tiramos as folhinhas secas, também tiramos os bichinhos, também cuidamos e também colhemos os frutos. E quais são os frutos, né, do nosso casamento? É a felicidade no lar, é a saúde, é a comunhão, é a intimidade. Mas às vezes tem coisas que vêm roubar esses frutos, que são os inimigos. Assim como lá em Israel tinham os filisteus que queriam roubar a plantação de lentilhas, também na nossa vida, no dia a dia, tem os inimigos, que são os problemas, dívidas, alguma doença que vem, a pandemia, né? Várias coisinhas que querem roubar esses frutos do nosso casamento. Mas nós precisamos também, assim como Sama se posicionou com responsabilidade para proteger o campo de lentilhas, nós também precisamos nos posicionar com responsabilidade e não entregar de mão beijada o nosso casamento, os nossos frutos para os inimigos, para os problemas. E nós precisamos tomar essa posição para que Deus também, assim como Deus pôde agir e trazer um grande livramento com Sama, porque Sama se posicionou, também Deus vai trazer um grande livramento no nosso casamento, porque nós vamos nos posicionar. É verdade. Todos nós estamos passando por esse problema da pandemia. E o que a gente mais ouve dizer é que os casais estão convivendo mais tempo junto dentro de casa. Uhum. E essa convivência, dizem as pessoas, tem trazido conflitos entre o casal. Eu entendo que a convivência é o momento mais importante que o casal tem. A convivência do casal, né? O viver o dia a dia. Exatamente. Assim como vem desde o namoro, né? No namoro a gente observa mais as qualidades, né? Verdade. Você não quer contar para o outro, seu namorado ou para sua namorada, que aquilo que ele faz te chateia, aquilo te irrita. Claro, você quer agradar, então você não fala dos defeitos, você só fala das qualidades, são tudo flores, né? E é Mas verdade, aí, quando casa... nesse tempo, né, quando a gente está namorando, a gente passa a enxergar só o que é bom e aquele momento que é bom. Uhum. É claro que o casamento ele vem trazer uma convivência, e na convivência é claro que as coisas vão aparecer, é Sim. natural.
É natural também que às vezes haja um ponto de vista diferente ou um conflito, mas importante é sabermos sair deste conflito. As diferenças, elas podem aparecer, mas você não precisa dar mais flashes, né, para as diferenças. Você tem que aprender a não dar ibope para essas diferenças, e sim para as qualidades, né? Não dá mais atenção para os defeitos, mas dá atenção para as qualidades. A gente tem alguns exemplos também disso na Bíblia, no livro de Jó. Tem no Jó, e eu, antes de falar de Jó, é algo bastante interessante. Sama era um dos valentes de Davi, como diz a Bíblia. Mas é interessante que a Bíblia também diz que Davi fazia com os 37 dos valentes, todos os dias, palavras de ânimo. O tempo todo ele ficava exaltando Falava as qualidades. as qualidades dos guerreiros. Ele falava o quanto eles eram bons e quanto era importante para Deus que cada um fizesse a tua parte. Então Davi o tempo todo falava sobre qualidades, e isso fazia com que o ânimo dos guerreiros a cada dia crescesse. Você tem falado sobre as qualidades do teu marido ou da tua esposa, ou você só tem enxergado defeitos? Olha lá em Jó, o que diz em Jó? Todo mundo conhece a palavra que fala sobre Jó. Mas há um momento da palavra em que Satanás chega diante de Deus e Deus pergunta para Satanás: você viu meu servo Jó? Servo íntegro, servo reto, obediente, um homem acima de qualquer suspeita. Porque Deus estava observando Jó. Deus observava Jó. E Deus falou todas as qualidades que Jó tinha. Sabe o que Satanás fez? Pegou dessas qualidades e tentou inverter a situação e disse: olha, Deus, Jó só é assim porque o Senhor dá muita coisa para ele, porque se não fosse assim, Jó nem ia se preocupar com você. Para você ver como as palavras têm importância. E como a gente pode aprender a dar mais importância para as qualidades do que para os defeitos? Porque, gente, isso a gente tem que aprender, como tudo na vida. A gente não pode deixar essas coisas passarem. A gente tem que se posicionar e guardar o que é nosso, guardar todos os frutos que nós colhemos no nosso casamento. E para isso, nós preparamos para vocês a Maratona do Amor, onde nós vamos aprender com os casais da Bíblia os erros e as qualidades, os acertos deles. E com isso, nós vamos aprender a enxergar as qualidades. É verdade. Olha só. E o casal de hoje? O casal de hoje é Adão e Eva. Bacana, né? Olha só. Nós separamos alguns pontos que falam sobre as qualidades, que falam também sobre os erros. E qual a lição a gente vai aprender disso daí, né? Por exemplo, qual que são as qualidades de Adão? Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você é a imagem e semelhança de Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Íntimo e pessoal com Deus todos os dias no jardim. No final do dia, Deus descia e conversava com Adão. Adão conversava todos os dias com Deus. Verdade. E Eva também, né? Eva também tinha as qualidades de Deus, as características de Deus, porque Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Eva foi feita de Adão, então ela também tinha as características de Deus. Eva também tinha um relacionamento especial com Deus, porque Deus vinha todos os dias no jardim conversar com Adão. E Eva também estava ali no jardim, né? E ela foi feita uma ajudadora para Adão. Pois é, mas sabe que tem erros também, né? Por exemplo, Adão fugiu à responsabilidade. Olha só, se nós pensarmos, Eva estava sozinha quando ela se encontrou com a serpente. Onde estava Adão? O que Adão estava fazendo que não estava junto de Eva? Foi justamente neste momento em que Adão não estava prestando atenção na sua esposa, é que aconteceu tudo aquilo e que nós sofremos até hoje, não é verdade? Você presta atenção em mim? O tempo todo. O tempo todo.
Outra coisa é escondeu-se de Deus. Isso é muito triste. Olha, às vezes há pessoas que cometem erros e se escondem de Deus. Envergonhados não oram ou simplesmente falam, Deus não quer mais saber de mim. Isso é uma grande mentira que o diabo quer colocar no teu coração. Não creia nisso. Na verdade, Deus quer um relacionamento. Deus não é onisciente, onipresente. Acha que Deus não sabia que Adão havia caído, que havia errado? E ainda assim, Adão se escondendo de Deus. Será que Deus não queria que Adão pedisse perdão? Pois é, e Deus foi lá. Adão, onde é que você está? Por que eu não estou te encontrando? E Adão, eu estou escondido. É muito triste isso, né? Verdade. Outra coisa, Adão culpou o outro pelo seu erro. Quando Adão explicou para Deus tudo o que estava acontecendo, o que ele fez? Mas foi a Eva. Ela é que me levou a esse erro. Responsabilidade de marido, de sacerdote do lar. Nós precisamos prestar atenção nisso, não é? Mas Eva também errou. Eva deixou que a insatisfação tomasse conta do coração dela. E ela nem sabia que a insatisfação existia. Primeiro porque ela tinha tudo que ela precisava. Ela tinha tudo em casa, né? Ela tinha tudo o que satisfazia as necessidades deles. Mas a serpente fez ela observar uma coisa que ela não tinha e ela passou a colocar os olhos só naquilo que ela não tinha, né? E é como você ter tudo que você precisa, você tem ali, por exemplo, uma bolsa que você usa, que aquela bolsa te serve, aquela bolsa supre a sua necessidade todos os dias do trabalho, da igreja, de tudo, e você vê na TV, vê no celular uma bolsa que você, meu Deus, enquanto eu não tiver essa bolsa, eu não tô feliz. E você acaba olhando só para aquilo, e aí seus pensamentos são para aquilo, o dia todo você fica pensando naquela bolsa. E aí você fica insatisfeita com a bolsa que você tem. Que até 1 minuto atrás, aquela bolsa te servia para tudo, né? E aí, com isso, Eva agiu com compulsão, com uma impulsividade, acabou agindo sem conversar com Adão. Se ela tivesse vindo conversar com Adão, foi isso mesmo que Deus disse? Claro que no momento eles já teriam sanado a dúvida e não teriam caído na armadilha da serpente. Mas não, ela agiu com impulsividade, agiu sem conversar com Adão e aí errou, caiu no erro. Numa situação dessa, demonstra a importância da conversa do casal. Exatamente. Demonstra a importância da intimidade com o casal. Eu tenho liberdade para conversar com a Carla. E ela tem liberdade para conversar comigo. E isso tem que ser algo natural entre os casais. Porque se ela não conversar comigo e eu não conversar com ela, como é que eu vou saber os sentimentos dela, ou aquilo que ela precisa, ou as dúvidas que ela precisa? Da mesma forma, ela para comigo. Como que ela vai saber uma dúvida, ou algo que está me deixando triste, ou algo que eu passei durante todo o dia? Isso também faz parte do relacionamento. E também, quando a Eva agiu com essa impulsividade, ela acabou pecando e o pecado dela também se tornou o pecado de Adão. Quer dizer, um pecado, uma coisa que ela errou, ela trouxe para dentro do casamento dela por uma situação de que ela não precisava, que ela passou a observar uma situação que não tinha necessidade, ela poderia ter tirado a dúvida conversando com Adão, não fez nada disso e acabou trazendo o pecado para dentro do casamento. E aí, quando ela foi confrontada, ela pôs a culpa na serpente. Porque assim como Adão também jogou a culpa na Eva, a Eva também jogou a culpa na serpente. Quer dizer, aquele velho ditado, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. É verdade, isso é muito ruim. Mas qual é a lição que a gente pode aprender disso tudo? Pois é. Olha, eu vou falar a primeira lição. Quando você for ao shopping com a sua esposa, fique com ela o tempo todo. Isso não tá na Bíblia. Mas é verdade. Bom, as lições que a gente pode aprender da vida, das lições que Adão e Eva nos ensinam hoje. Primeiro, os dois tinham um relacionamento com Deus. Mas quando eles erraram, eles se esconderam de Deus. Ou seja, se fosse para o nosso tempo de hoje, um casal que erra, às vezes eles se afastam, mas o pior disso é se afastar, é se esconder de Deus. Então o casal tem que se unir com Deus e buscar o quê?
o perdão, a solução, a comunhão, o compromisso. Exatamente. Não é verdade? É verdade. E E nenhum dos dois assumiu o erro. nenhum deles. Nenhum dos dois assumiu o erro, nenhum dos dois pediu perdão e os dois se afastaram entre si e se afastaram de Deus. Será que quando existe alguma situação, você assume o erro? Será que quando existe alguma situação, você se coloca no lugar do outro? Isso é muito importante. Não é verdade? Agora, nós também temos que zelar pelo nosso casamento, né? Então, assim como o Sama, ele se colocou numa posição de responsabilidade e protegeu ali a colheita, também o casal ele tem que se colocar numa posição de responsabilidade, proteger o relacionamento, proteger o casamento, proteger a casa, a família, os filhos e com isso trazendo essa posição de responsabilidade, Deus age. Porque a palavra de Deus não mente, ela mesma ontem, hoje e para sempre. Se Deus, quando viu a responsabilidade de Sama ali, ele agiu naquele momento, quando o casal se colocar nessa posição de responsabilidade, Deus também vai agir. E tem uma palavra lá em Apocalipse que fala sobre isso. Isso fala assim: guarde o que tens para que não seja roubado. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Maridos, vocês são sacerdotes do lar. A responsabilidade é dos dois. Mas a responsabilidade pelo sacerdócio é sua, marido. Não é verdade? É, mas também tem outros casais da Bíblia que podem nos ensinar muitas coisas. E que tal se a família Kadosh nos ajudasse e falasse para nós quais são os casais que vocês querem que nós estudemos para os próximos vídeos? Isso, manda pra gente. Combinado? Fica Então, assim. coloca aqui nas mensagens no grupo da Kadosh quais são os casais da Bíblia que vocês querem que nós estudemos para os próximos vídeos. E se preparem para a surpresa do Dia dos Namorados, tá chegando. E para o final do ano. Olha, há um final de semana separado só para os casais. Só para os casais. Uhul! E vai ser um final de semana muito bacana, num lugar muito legal. Promete. Não conta. Não Deixa vou falar. o suspense. É verdade. Família, obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Cada casal. E vamos até fazer o uma próximo oração vídeo. para terminar? Uhum. Ok, então vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por Amém, esse momento, junto com a família Kadosh e junto com os casais. Sim. Pai, obrigado, Senhor, por todo o ensinamento que o Senhor nos deu hoje, Senhor, Amém. com este vídeo, que possamos aprender mais com a Tua palavra e que o nosso casamento possa refletir, Senhor, Amém. a Tua vontade Em nome na de nossa Jesus. vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, família. Beijo. Deus abençoe. Fique com Deus.